Sabe aquela sensação de que você é a única pessoa no mundo capaz de proteger quem você mais ama? Aquele instinto que te faz virar leoa, mesmo que você ainda seja só uma criança? Hoje eu vou contar para vocês como o medo virou nosso companheiro diário, como eu tentei ser o escudo do meu irmão e a nossa luta desesperada para escapar do inferno que chamávamos de lar. Fica aqui comigo para entender tudo. Histórias como essa mostram a força que a gente nem sabe que tem, né? Se você também acha importante ouvir e compartilhar essas batalhas da vida real, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. É o seu apoio que me dá força para continuar trazendo mais relatos para vocês. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. Eu lembro do frio. Não o frio de inverno lá fora, mas aquele que congelava a gente por dentro, mesmo no dia mais quente. Eu tinha só 11 anos, mas sentia como se carregasse o mundo nas costas. Um mundo pesado, cheio de medo. O pior é que esse medo não era nem por mim. Era pelo Miguel, meu irmãozinho. Cada passo mais pesado no andar de cima, cada chave girando na porta, meu coração disparava e eu só conseguia pensar em protegê-lo. Proteger do quê? Ou melhor, de quem? Da pessoa que chegou prometendo ser nossa nova mãe, nossa nova família, nossa madrasta, Vanessa. Ela tinha um sorriso que não chegava nos olhos, sabe? E quando o papai não estava em casa, e ele quase nunca estava, sempre viajando a trabalho, aquele sorriso sumia de vez. E aí começava o nosso inferno particular. Eu tinha que ser forte, tinha que parecer corajosa, mesmo morrendo de medo por dentro. Porque o Miguel, com seus 6 aninhos, só tinha a mim. E eu não ia deixar ela machucar ele. Não enquanto eu pudesse respirar. Eu era a irmã mais velha. Era meu dever ser a muralha dele. Mal sabia eu o quanto essa muralha ia ter que aguentar. Antes da Vanessa... antes dela as coisas eram diferentes. Não eram perfeitas, claro. Mamãe já tinha ido pro céu e a saudade apertava todo dia. Mas era só eu, o Miguel e o papai. A casa tinha um silêncio meio triste às vezes, mas era um silêncio nosso. Tinha risada também, principalmente quando o papai chegava de viagem e trazia aquele chocolate que o Miguel adorava, ou quando a gente fazia guerra de travesseiro no sofá velho da sala. Era simples, mas era seguro. Eu sentia que a gente ia ficar bem. Aí o papai conheceu a Vanessa. No começo, parecia um sonho. Ela chegou cheia de presentes, de abraços, de meus amores pra cá, meus amores pra lá. Falava que ia cuidar da gente como se fôssemos dela, que a gente ia ser uma família feliz de novo. O Miguel, coitadinho, com aquela inocência toda, comprou a história na hora. Os olhinhos dele brilhavam quando ela contava alguma piada ou prometia um passeio no parque. Eu não sei. Tinha alguma coisa ali que me deixava com o pé atrás. Aquele sorriso parecia ensaiado demais, sabe? Mas eu queria acreditar. Queria tanto que o papai ficasse feliz de novo, que a gente tivesse alguém para ajudar em casa. E por umas semanas foi quase normal. Quase. Até o dia que o papai precisou fazer aquela viagem longa. A mais longa de todas. Lembro dele dando um beijo na gente, falando para Vanessa cuidar bem dos seus tesouros. Assim que a porta bateu e o carro dele sumiu na esquina, foi como se uma máscara tivesse caído no chão. O sorriso dela desapareceu. Os olhos ficaram frios, duros. Olhou pra gente, pra mim e pro Miguel, de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Um jeito que me deu um arrepio na espinha. Naquele exato momento eu senti. Senti que a paz tinha acabado. E que a promessa de felicidade tinha sido só isso mesmo. Uma promessa vazia. O pesadelo estava só começando. E não demorou nada pra gente entender o tamanho do problema. A voz dela, antes doce, virou um grito constante. Qualquer coisinha era motivo pra bronca. Um copo fora do lugar, um brinquedo esquecido no chão, o Miguel demorando 2 segundos a mais pra responder. Tudo virava uma tempestade. Seus inúteis, não servem pra nada, ela berrava e a gente se encolhia tentando ficar invisível. As tarefas de casa viraram tortura. Não era mais ajudar a tirar o pó ou guardar a louça. Era limpar a casa inteira, de cima a baixo, todo santo dia. Eu, com 11 anos, tinha que esfregar chão, lavar banheiro, dar conta de uma pilha de roupa, que parecia nunca ter fim. Minhas mãos viviam vermelhas, machucadas. E se algo não estivesse perfeito aos olhos dela... aí vinha mais grito, mais humilhação. Olha essa imundície, nem para limpar direito você serve. Ela dizia,
apontando para uma manchinha minúscula, que só ela via. Com o Miguel era diferente, e talvez pior. Ela parecia ter prazer em vê-lo chorar. Cutucava, implicava, tirava os brinquedos dele, dizia que ele era um bebê chorão na frente de qualquer um. E se eu tentasse defender, sobrava. Pra mim em dobro. Tá defendendo o imprestável? Então faz o serviço dele também. E lá ia eu, acumulando mais trabalho, mais cansaço, enquanto via meu irmãozinho com os olhos arregalados de medo, se apagando um pouquinho a cada dia. Lembro de uma vez. A gente estava jantando, só nós três. Era uma sopa rala, aguada, como quase sempre era quando papai não estava. O Miguel, sem querer, esbarrou no copo e derramou um pouco na toalha de mesa. Vanessa levantou num pulo, o rosto vermelho de raiva. Pegou o prato do Miguel, que nem tinha comido direito, e jogou o resto da sopa na pia. Chega! Já que não sabe se comportar, não come mais nada. E você? Ela virou para mim. Limpa essa sujeira agora! E vai dormir sem sobremesa para aprender a cuidar do seu irmão imprestável. O Miguel chorou baixinho, de fome e de medo. E eu? Eu só engoli seco. Peguei o pano e limpei. O gosto da injustiça era amargo na boca. Era pior que a fome. Naquele dia, olhando para o meu irmão encolhido na cadeira, eu entendi. A gente estava preso. Preso com um monstro que tinha a chave da nossa própria casa. E o pior ainda, estava por vir. Vendo o Miguel cada dia mais quietinho, mais assustado, uma coisa mudou dentro de mim. Não dava mais para só ficar encolhida esperando a tempestade passar. Eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha que ser o escudo dele, mesmo que eu fosse feita de vidro fino. Comecei a ficar mais atenta. Se via que ela ia explodir com ele por alguma coisinha boba, eu dava um jeito de entrar na frente. Fui eu, Vanessa, desculpa, eu que deixei o sapato. Ali. Ah, ele não terminou de arrumar o quarto? Deixa comigo, eu faço rapidinho. Mentirinhas pequenas, culpas que eu pegava pra mim só pra desviar o raio da direção dele. Cada bronca que eu levava no lugar dele era como uma pequena vitória secreta, mesmo que doesse. À noite, quando a casa finalmente ficava em silêncio, que a gente ouvia a respiração pesada dela no quarto ao lado, eu ia pé ante pé até a cama do Miguel. Muitas vezes encontrava ele chorando baixinho, agarrado no ursinho velho que a mamãe tinha dado. Xi, não chora, Mig. Eu sussurrava. Ela já dormiu. Amanhã vai ser melhor. Eu sabia que era mentira, que amanhã provavelmente seria igual, ou pior, mas ele precisava ouvir aquilo. Às vezes eu guardava um pedaço do meu pão, ou a única fruta que aparecia na semana, e dava escondido para ele debaixo das cobertas, porque muitas vezes ela o deixava com fome de castigo. Era um jogo perigoso. Eu vivia pisando em ovos. Cada palavra, cada gesto tinha que ser calculado para não piorar as coisas. Quando o papai ligava, era a parte mais difícil. A voz dele soava tão longe, tão feliz, e a Vanessa ficava do meu lado com aquele olhar de aviso. Tá tudo bem, pai. Sim, a Vanessa tá cuidando direitinho da gente. Sim, o Miguel tá ótimo. A garganta fechava. Eu queria gritar a verdade, mas o medo do que ela faria depois era maior. Eu estava sempre cansada. Cansada de limpar, cansada de ter medo, cansada de fingir. Tinha dias que eu só queria deitar e chorar, sumir. Sentia falta de brincar, de rir sem me preocupar, de ser só uma menina de 11 anos. Mas aí eu olhava para o Miguel, para aquele rostinho que dependia de mim e engolia o choro. Eu era o escudo dele. Mas eu me perguntava todo dia, até quando esse escudo ia aguentar? O que ia acontecer quando ele finalmente quebrasse? E eu sentia lá no fundo que esse dia estava chegando, rápido demais. E o dia chegou. O dia em que o escudo não só rachou, ele se estilhaçou em 1000 pedaços. Foi numa tarde chuvosa, daquelas que deixam o céu cinzento e a casa ainda mais sombria. O Miguel estava brincando quieto no chão da sala com uns carrinhos velhos, fazendo barulho de motor bem baixinho. Vrum, vrum. Eu estava terminando de esfregar a cozinha pela segunda vez, porque a Vanessa tinha achado um pingo d'água no azulejo. De repente, ela entrou na sala como um furacão. Acho que tinha tido um dia ruim, ou talvez só estivesse entediada. Olhou para o Miguel e gritou: "Que barulheira é essa, moleque? Não te mandei ficar quieto?" O Miguel se assustou tanto que deixou um carrinho cair no chão, fazendo um barulho um pouco mais alto. Foi a gota d'água para ela. Ela marchou até ele
arrancou os carrinhos da mãozinha dele com força e o agarrou pelo braço. Já que você gosta tanto de fazer barulho, vai ficar num lugar onde não vai incomodar ninguém. E começou a arrastá-lo em direção ao quartinho dos fundos, aquele lugar úmido, escuro, cheio de tralha, que nem janela tinha direito. O Miguel começou a chorar, um choro desesperado. Não, Vanessa, por favor, tenho medo do escuro, não. Me deixa lá. Eu larguei o pano e corri atrás. Vanessa, não faz isso. Ele não fez por mal, por favor. Tentei puxar o braço dela, mas ela me empurrou com tanta força que eu caí no chão. Fica fora disso, sua intrometida. Ele vai aprender a me obedecer de uma vez por todas. E ouvi o barulho da porta do quartinho batendo e a chave girando, na fechadura. Os gritos abafados do Miguel vinham de lá de dentro. Clara, socorro! Me tira daqui! Ali, caída no chão frio da cozinha, ouvindo meu irmão chorar trancado no escuro, alguma coisa dentro de mim quebrou de vez. Não era mais medo. Era raiva. Era desespero. Era a certeza absoluta de que a gente não podia passar nem mais uma noite naquela casa. Olhei para a porta trancada, para os ombros tensos da Vanessa que tinha voltado para a sala como se nada tivesse acontecido, e uma decisão se formou na minha cabeça, dura e fria como pedra. A gente vai embora daqui. Hoje. Esperei. Esperei o tempo passar. Cada segundo uma tortura, ouvindo os soluços do Miguel ficarem mais fracos lá dentro. Quando finalmente ela o tirou de lá, horas depois, ele estava pálido, tremendo, com os olhos vermelhos e inchados. Ela o jogou no sofá. Vê se aprendeu a lição. Naquela noite, fingi que estava tudo normal. Ajudei o Miguel a comer a pouca comida que ela nos deu, coloquei ele na cama, fingi dormir. Mas meus olhos estavam abertos na escuridão, meu coração batendo feito um tambor. Esperei até ter certeza que ela estava no sono mais pesado. Miguel, sussurrei, balançando ele. De leve. Acorda, a gente vai embora. Ele me olhou assustado. Embora pra onde, Clara? Não sei ainda, respondi, ajudando ele a calçar os tênis com as mãos tremendo. Mas pra longe daqui, bem longe dela, confia em mim. Peguei a mãozinha gelada dele, sem fazer um único barulho, abrimos a porta da frente, aquele clique da maçaneta parecendo um tiro no silêncio. Saímos para a rua escura e fria. A chuva tinha parado, mas o vento cortava o rosto. Olhei para trás uma última vez, para aquela casa que tinha virado nossa prisão. E então, puxando o Miguel pela mão, comecei a correr, sem olhar para trás de novo. Só correr, fugir daquele pesadelo em direção a qualquer lugar que não fosse ali. Corremos sem parar, as pernas doendo, o ar faltando nos pulmões. O Miguel tropeçava às vezes, choramingando de cansaço, mas eu o puxava. Só mais um pouco. Mig, a gente tá quase lá. Eu nem sabia direito para onde estava indo. Só lembrava de ter visto uma delegacia de polícia uma vez, com aquelas luzes azuis e vermelhas piscando, perto do centro. Parecia o único lugar seguro no mundo naquele momento. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, avistamos as luzes. A delegacia. Parecia um farol no meio daquela escuridão toda. Empurrei a porta pesada. O barulho ecoou na sala quase vazia. Um policial, que parecia meio sonolento atrás de uma mesa, levantou a cabeça e arregalou os olhos ao ver a gente. 2. Pingo de gente, ensopados de sereno, tremendo de frio e de medo no meio da madrugada. Meu Deus, crianças, o que aconteceu? Onde estão seus pais? Ele perguntou, levantando rápido e vindo na nossa direção. Eu não consegui falar direito no começo. As palavras saíam emboladas com soluços. A gente fugiu da nossa madrasta. Ela trancou ele no escuro. Apontei. Pro Miguel, que se escondeu atrás das minhas pernas, agarrado em mim. O policial, um senhor de bigode grisalho e olhar preocupado, se abaixou na nossa frente. Calma, calma. Vocês estão seguros agora, ele disse, com uma voz tranquila que me fez chorar ainda mais. Só que agora era um choro de alívio, eu acho. Ele chamou uma policial mulher, que trouxe cobertores quentinhos pra gente se enrolar e um copo de água com açúcar. Enquanto a gente tentava se acalmar, eu contei tudo o que conseguia lembrar. Os gritos, as tarefas, o medo, o quartinho escuro. Eles ouviram tudo em silêncio, a expressão ficando cada vez mais séria. O policial pegou o telefone. Preciso do número do seu pai, querida. Ele precisa saber disso agora.
Dei o número, com a mão ainda tremendo. Ouvi ele falando do outro. Lado da linha, a voz firme. Senhor Fernando, aqui é da delegacia. Encontramos seus filhos. Sim, eles estão bem, mas o senhor precisa vir para cá imediatamente, é urgente. Não demorou muito. Ouvimos o barulho de um carro freando brusco lá fora, e logo depois a porta da delegacia se abriu com força. Era o papai. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Quando ele viu a gente ali enrolado nos cobertores, correu e nos abraçou tão forte que quase fiquei sem ar. Clara, Miguel, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ver o papai ali, finalmente. Foi como se um peso enorme saísse das minhas costas. Mas ao mesmo tempo, a culpa no rosto dele era quase palpável. Ele ouviu o policial explicar a situação, o que eu tinha contado. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto do meu pai, a raiva e o arrependimento brigando nos olhos dele. Eu não fazia ideia. Ele gaguejou olhando pra gente. Eu confiei nela. A policial disse que eles iam investigar a Vanessa, que a gente não voltaria pra casa com ela lá, que por enquanto estaríamos seguros. Naquele momento, abraçada no meu pai, com o Miguel do outro lado, senti um pinguinho de esperança. Uma luzinha bem fraca, lá no fim de um túnel muito escuro. A gente tinha fugido. A gente tinha sido encontrado. Talvez agora as coisas pudessem começar a mudar. Mas o medo ainda estava ali, agarrado na gente como uma sombra. O pesadelo tinha acabado? Ou era só uma pausa? Depois daquela noite na delegacia, nada foi como antes. A Vanessa? A polícia foi atrás dela. Papai teve que ir depor. Eu também tive que contar tudo de novo. Dessa vez para uma moça muito gentil que anotava tudo num caderninho. Foi difícil reviver aquilo, mas cada palavra parecia tirar um pedacinho do peso que eu carregava. A Vanessa foi afastada da gente, proibida de chegar perto. Só de saber isso já dava para respirar um pouco melhor. A gente não voltou para aquela casa. Papai arrumou um lugar temporário para a gente ficar, um apartamento pequeno, mas que não tinha as sombras da Vanessa em cada canto. Foi estranho no começo. O silêncio era diferente. Não era mais aquele silêncio tenso, esperando a próxima explosão. Mas também não era o silêncio tranquilo de antes. Era um silêncio meio vazio, cheio de coisas não ditas. O papai mudou. Parecia que ele tinha envelhecido 10 anos em uma noite. A culpa estava estampada no rosto dele, mas não, era só isso. Tinha uma determinação ali que eu não via há muito tempo. Ele parou com as viagens longas, arrumou um trabalho que deixava ele mais perto. Começou a cozinhar pra gente, queimava o arroz às vezes, mas a gente ria junto. Ele perguntava como tinha sido meu dia na escola. Ouvia o Miguel contar as aventuras imaginárias dele com uma paciência que eu nem lembrava que ele tinha. Não foi fácil, não vou mentir. Tinha noite que o Miguel acordava chorando, com pesadelo. Tinha dia que eu me pegava olhando para a porta, com medo de ver a Vanessa aparecer. A gente começou a conversar com uma psicóloga, a doutora Ana. Ela ajudou a gente a entender que o que aconteceu não foi culpa nossa, que a gente tinha direito de sentir raiva, medo, tristeza, e ajudou o papai a entender como ele podia nos ajudar de verdade. Aos pouquinhos, os cacos foram se juntando. Um dia vi o Miguel rindo de verdade, uma gargalhada alta, jogando bola com o papai no parque. Foi como ouvir a música mais linda do mundo. Eu voltei para a escola, e pela primeira vez em muito tempo, consegui prestar atenção na aula sem ficar tensa, sem esperar um grito a qualquer momento. Fiz novas amizades, voltei a desenhar, que era uma coisa que eu amava e tinha abandonado. Pequenas, vitórias, sabe? Um jantar tranquilo, nós três juntos na mesa. Um abraço apertado do papai antes de dormir. O Miguel voltando a ser aquela criança falante e curiosa de antes. A gente estava aprendendo a ser uma família de novo, do nosso jeito, com as nossas cicatrizes, mas juntos. Olhando para trás, eu vejo o quanto a gente foi forte. Eu e o Miguel. Aquele laço que a gente tinha, aquela necessidade de proteger um ao outro, foi o que nos salvou. E eu aprendi que por mais escuro que o túnel pareça, sempre tem uma luzinha lá no fim. Às vezes a gente só precisa ter coragem de correr na direção dela. E o mais importante, nunca ter medo ou vergonha de pedir ajuda. Porque ninguém merece viver com medo dentro da própria casa. Ninguém. A gente merecia uma nova chance. E finalmente a gente estava tendo uma. Hoje a vida é
diferente. Não é perfeita, ninguém tem uma vida perfeita, né? Mas é nossa. Tem dias bons, tem dias mais ou menos, mas não tem mais aquele medo que paralisava a gente. As cicatrizes ainda estão aqui, claro. Acho que algumas nunca vão sumir de vez. Mas elas não doem mais como antes. Elas são lembretes. Lembretes do que a gente passou. Mas principalmente, lembretes do quanto a gente foi forte para sobreviver. Eu e o Miguel, juntos. Aquele laço, aquela vontade de proteger um ao outro, foi nossa âncora no meio da tempestade. E é por isso que eu tô contando essa história para vocês. Porque eu sei que, infelizmente, a nossa história não é única. Sei que tem muita criança, muito adolescente, passando por coisas parecidas, talvez até piores, sentindo esse mesmo medo, essa mesma solidão dentro da própria casa. E eu quero que vocês saibam, vocês não estão sozinhos. O que vocês estão sentindo é válido, não é culpa de vocês. E o mais importante, existe saída. Se você está passando por algo assim, ou se você conhece alguém que está, por favor, não fique em silêncio. Procure ajuda. Converse com um professor de confiança, um parente, um amigo. Ligue para um daqueles números de apoio. Eles existem para isso. Falar é o primeiro passo para quebrar esse ciclo de medo. Acreditem, por mais difícil que pareça, existe gente boa no mundo disposta a ajudar. Gente que vai te ouvir e te proteger. Vocês merecem ser felizes, merecem ter paz, merecem ser amados. De verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez pensar, deixa um like aqui embaixo. E se inscreve no canal, porque a gente vai continuar trazendo histórias reais, histórias que precisam ser ouvidas. E se você tiver coragem, deixe um comentário. Pode ser uma palavra de apoio, pode ser para compartilhar um pouco da sua força, ou só para dizer que você ouviu. Ler os comentários de vocês me ajuda a saber que contar tudo isso valeu a pena. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Obrigada por darem espaço para nossa voz. A gente segue em frente, um dia de cada vez, reconstruindo nossa vida com esperança no coração. E eu espero, do fundo do meu coração, que a nossa história possa ajudar alguém a encontrar a própria luz no fim do túnel. Fiquem bem e se cuidem. Até a próxima.